um escriba sinalizou um planeta por atraso na entrega de grãos. Aquele planeta deveria permanecer oculto. O Imperium havia passado 10.000 anos fazendo com que ninguém se lembrasse que ele existia. Mas ele seguiu as regras. Fez exatamente o que foi treinado para fazer. E por causa disso, 4 bilhões de pessoas morreram. Como alguém pode ser promovido por destruir um mundo inteiro? Eu nunca deveria ser lembrado. Meu nome é Haurix Morn, e eu era um inspetor adepto de 3ª classe na divisão de verificação de conformidade do Administratum, subsetor Obscurus, uma posição tão insignificante que a maioria dos meus colegas não conseguia lembrar do meu rosto, mesmo após anos servindo ao meu lado. Processava relatórios numa câmara sem janelas, nas profundezas da estação orbital Sanctus Veritas. Meus dias não eram medidos em horas, mas no ritmo constante de digitação, no zumbido dos cogitadores e no acúmulo lento de pergaminho que tornava meus dedos amarelados pela tinta e poeira. Eu era um entre milhares, um único neurônio na vasta e indiferente mente do Imperium. Executava minha função com a devoção silenciosa esperada daqueles que servem sem glória. Nunca busquei alterar o curso da história. Jamais imaginei que minha adesão ao protocolo, minha atenção meticulosa aos detalhes mais mundanos da burocracia imperial, desencadearia um plano estabelecido há séculos e condenaria bilhões a horrores além da compreensão. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Agora, nos anos que se seguiram, enquanto me sento num escritório maior, com vista melhor e uma promoção que nunca desejei, compreendo que as maiores catástrofes do Imperium nem sempre se anunciam com fogo de armas ou o rugido de motores warp. Às vezes, chegam na forma de um relatório correto, uma escalação processual, uma sinalização levantada por um escriba que estava apenas tentando cumprir sua cota. Esta é a história de como fiz tudo certo e como isso destruiu tudo. O dia em que começou foi inesquecível de qualquer forma concebível. A manhã artificial da estação havia passado por sua sequência de iluminação gradual, arrancando-me de um sono inquieto na minha célula habitacional, um espaço apenas suficiente para um beliche e um pequeno santuário ao Deus Imperador. Vestia as mesmas vestes carmesim que usava todos os dias. O tecido estava gasto nas dobras e nas costas. Atravessei corredores revestidos de tubulações e condutos que sussurravam e vibravam como o trato digestivo de algum monstro imenso. O ar cheirava a oxigênio reciclado e óleo de máquina, um odor tão familiar que eu nem o percebia mais, exceto quando retornava de uma rara licença e precisava me reacostumar. Passei por servitores em seus nichos, seus corpos aumentados, fixados em posturas de manutenção, olhos vazios ou substituídos inteiramente por lentes sensoriais que rastreavam movimentos sem curiosidade. Acenei para alguns adeptos, homens e mulheres cujos nomes eu conhecia, mas cujas vidas permaneciam mistérios para mim. Recebi os mesmos gestos apáticos em retorno. Não éramos amigos, éramos engrenagens, e engrenagens não se importam umas com as outras. Minha estação de trabalho ficava localizada no Salão 14, nível 83, posição 12. Uma mesa idêntica às centenas de outras, arranjadas em colunas perfeitas, sob vigas arqueadas que desapareciam na penumbra. O salão era vasto o suficiente para que conversas se tornassem inaudíveis, além de uma dúzia de metros, abafadas pelo volume do espaço e pelo constante zumbido de maquinário de fundo. Sentei-me na minha cadeira, seu estofamento há muito comprimido, numa forma que se moldava à minha coluna, e ativei o terminal do meu cogitador.
A tela ganhou vida, exibindo a mesma interface que eu observava nos últimos 8 anos. Uma malha de feeds de dados e indicadores de status que ditariam o curso do meu dia. Registrei-me com meu código pessoal, uma sequência de 17 caracteres que eu memorizara tão profundamente que meus dedos se moviam através dela sem pensamento consciente. Aguardei enquanto o sistema recuperava meu trabalho designado. 347 relatórios de conformidade aguardavam verificação. O número era alto, mesmo para mim, uma consequência da expansão desesperada da cruzada Indomitus em regiões do espaço que haviam sido cortadas do astronômico por milênios. Cada mundo reclamado, cada população trazida de volta ao rebanho, gerava documentação que fluía para cima, através da hierarquia do administratum, como sangue através de veias. Era meu trabalho garantir que avaliações de dízimo, contagens populacionais e alocações de recursos atendessem aos parâmetros esperados. Comecei com o primeiro relatório, uma colônia mineradora no alcance de Gaia, que havia submetido suas cifras de produção com 3 dias de atraso. O atraso era menor, bem dentro de margens aceitáveis, mas o protocolo exigia que eu anotasse no arquivo e enviasse um lembrete ao governador planetário. Fiz isso, meus dedos movendo-se pelo teclado com a precisão mecânica de longa prática, e passei ao próximo. Uma colônia agrícola no setor Caladan havia reportado um declínio populacional de 2% devido à praga. Uma cifra que requeria verificação cruzada com registros do Medicai e taxas de mortalidade da eclesiarca para verificar a autenticidade. Os números se alinharam. Aprovei o relatório. O próximo era uma petição para reclassificação, baseada em recentes avanços tecnológicos introduzidos por sacerdotes do Mecânicos Visitantes, uma requisição que exigia revisão por um adepto sênior e estava, portanto, fora do meu escopo. Sinalizei-o para a escalação e continuei. O trabalho era tedioso, entorpecente em sua repetição, mas eu encontrava certo conforto nele. Numa galáxia onde a incerteza era a única constante, onde mundos quebravam e impérios ascendiam e caíam no piscar de um batimento cardíaco, havia algo reconfortante na progressão ordenada de dados. O conhecimento de que cada relatório representava uma pequena peça da gigantesca maquinaria do Imperium, funcionando conforme planejado, fazia as horas passarem. Pausei apenas para beber de uma caneca de recafe que havia esfriado, seu gosto amargo mal registrando enquanto eu engolia. Ao meu redor, o salão fervilhava com a atividade de centenas de outros adeptos, cada um absorto em seu próprio trabalho, cada um contribuindo para o processo infinito de informação que mantinha o Imperium vivo. Pensava em nós como sacerdotes de um tipo, embora nunca tivesse dito isso em voz alta. Não empunhávamos armas, nem comandávamos frotas, mas servíamos o Imperium à nossa própria maneira, mantendo os sistemas que permitiam que seus exércitos marchassem e seus mundos prosperassem. Era trabalho humilde, mas era trabalho necessário, e eu fizera as pazes com o fato de que minhas contribuições jamais seriam celebradas ou sequer reconhecidas. Estava contente em ser esquecido, em servir na obscuridade, até que idade ou doença me tornasse incapaz, momento em que seria discretamente aposentado e substituído por outro adepto que se sentaria na mesma cadeira e executaria as mesmas funções. Esse era o caminho do Administratum. Esse era o caminho do Imperium. O relatório que mudou tudo apareceu na minha tela aproximadamente às 6 horas do meu turno. Estava intercalado entre um conjunto de avaliações agrícolas, uma verificação de conformidade de dízimo de rotina para o mundo designado Repouso de Calith, localizado no subsetor Varan, perto das bordas do espaço mapeado. A classificação do planeta
estava listada como Mundo Agrícola, classe populacional terciária, com uma obrigação de dízimo modesta de grãos, alimentos e matéria vegetal, suficiente para abastecer um destacamento de frota modesto e vários mundos de guarnição próximos. De acordo com o relatório, Repouso de Calith havia sido redescoberto 12 anos antes durante as ondas iniciais da Cruzada Indômitus. Sua população havia mantido uma semelhança de cultura imperial, apesar de milênios de isolamento. O mundo fora discretamente redobrado nos registros do Administratum. Seus dízimos foram avaliados e coletados sem incidentes. Até agora. O carregamento de dízimo mais recente, programado para partir 18 meses antes, não havia chegado. Não havia explicação acompanhante. Nenhum comunicado do governador planetário. Nenhum sinal de emergência ou pedido de extensão. Apenas silêncio. Franzi a testa para a tela, meus dedos pairando sobre o teclado. Dízimos atrasados não eram incomuns, particularmente de mundos em processo de reintegração, mas a ausência de qualquer comunicação era irregular. O protocolo ditava que eu sinalizasse o arquivo para acompanhamento, uma simples questão de enviar uma consulta ao enlace local do Administratum e solicitar esclarecimento. Mas enquanto examinava mais profundamente o arquivo, percebi outra irregularidade. A avaliação de dízimo era anômala, bem menor do que o tamanho e produtividade reportados de Repouso de Calith deveriam ter sido esperados para fornecer. As cifras sugeriam incompetência grosseira na avaliação inicial ou subrelatório deliberado, ambos violações da lei imperial. E havia algo mais. Uma nota enterrada nos metadados do arquivo me chamou a atenção. A avaliação havia sido sinalizada como provisória, sujeita a revisão e ajuste dentro de um período de 5 anos. Mas essa revisão nunca fora realizada. O mundo simplesmente fora permitido existir num estado de limbo, nem totalmente conforme, nem totalmente delinquente, por mais de uma década. Eu deveria ter parado. Deveria ter enviado a consulta e deixado o assunto progredir pelos canais apropriados, confiando que alguém mais acima na cadeia de comando abordaria a questão se ela garantisse atenção. Mas eu estava atrasado na minha cota. Os 347 relatórios no meu registro eram esperados para serem processados até o fim da semana, e eu já estava ficando para trás, devido à complexidade de vários arquivos que exigiam extensa verificação cruzada. Se eu enviasse uma consulta simples, levaria semanas ou até meses para receber uma resposta, durante a qual o arquivo permaneceria aberto no meu registro, arrastando minhas métricas de desempenho e potencialmente impactando minha avaliação anual. Mas se eu escalasse o assunto, se eu sinalizasse Repouso de Calith como não conforme e acionasse um protocolo de auditoria automática, o arquivo seria removido do meu registro imediatamente e transferido para uma autoridade superior. Minha cota seria cumprida, minhas métricas melhorariam, e eu poderia passar para o próximo relatório sem atraso. Foi uma decisão nascida inteiramente de conveniência administrativa. Um atalho que me pouparia algumas horas de trabalho e manteria meu registro limpo. Não pensei nas consequências. Não considerei o que uma auditoria poderia significar para a população de Repouso de Calith ou o que a falta de comunicação poderia implicar. Simplesmente vi uma oportunidade de cumprir minha cota e a aproveitei. Sinalizei o arquivo. O sistema reconheceu minha entrada com um suave sino eletrônico e o arquivo desapareceu da minha tela, transferido para a divisão de processamento de escalação para revisão. Senti uma pequena medida de alívio, o tipo que vem de marcar uma tarefa concluída e seguir em frente, e retornei minha atenção ao próximo relatório. Não pensei em Repouso de Calith novamente pelo resto do dia. Levou 3 dias para a primeira resposta chegar.
Uma mensagem criptografada de um adepto sênior na divisão de processamento de escalação me informou que minha sinalização havia sido revisada e considerada válida. Uma equipe de auditoria seria despachada para repouso de Kellett para investigar o dízimo atrasado e reavaliar o status de conformidade do mundo. A mensagem incluía uma comendação pela minha diligência, uma pequena anotação que seria adicionada ao meu arquivo pessoal e poderia, em algum futuro distante, contribuir para uma modesta promoção ou aumento salarial. Li a mensagem com satisfação, contente que meu julgamento havia sido vindicado, e arquivei-a. A questão estava fora das minhas mãos agora, e retornei ao meu trabalho com o conhecimento de que havia cumprido meu dever. A segunda resposta chegou 6 dias depois, e não era uma mensagem, mas uma convocação. Fui chamado ao escritório da prefeita magistra Yalen Kaur, uma administradora sênior, cujo domínio abrangia toda a divisão de verificação de conformidade e cuja atenção eu nunca antes havia garantido. A convocação foi entregue por um servo escriba, seu pergaminho selado em dedos esqueléticos, e a redação era formal e impessoal, instruindo-me a me apresentar nas câmaras da prefeita magistra dentro da hora. Senti um lampejo de inquietação ao ler isso, um frio se instalando na base da minha espinha que não conseguia explicar bem. Convocações de administradores seniores eram raras e raramente auguravam bem para aqueles que as recebiam. Perguntei-me se havia cometido um erro, se a sinalização de Kellett fora prematura ou se algum aspecto do arquivo havia sido mal interpretado. Mas não conseguia ver o que poderia ter feito de errado. Havia seguido o protocolo à risca, agido dentro do escopo da minha autoridade e garantido que todos os dados relevantes estivessem incluídos na minha escalação. Se houvesse um problema, não era de minha autoria. Fiz meu caminho para as câmaras da prefeita magistra, através de corredores que nunca havia atravessado antes, ascendendo pelos níveis da estação reservados para pessoal sênior. A arquitetura aqui era diferente, menos utilitária e mais ornamentada, com paredes adornadas por afrescos representando cenas de triunfo imperial e selos de pureza pendendo de arcos como as peles de serpentes. O ar era mais frio, mais limpo, filtrado através de sistemas que eliminavam não apenas impurezas, mas também o cheiro da ocupação humana. Passei por servidores mais avançados que aqueles nos níveis inferiores, seus aumentos perfeitos e seus movimentos fluidos, quase vivos. Passei por outros adeptos vestidos em vestes de tecido mais fino, suas expressões distantes e preocupadas, seus olhos deslizando sobre mim como se eu fosse um fantasma. Senti-me deslocado aqui, uma criatura das profundezas inferiores, intrometendo-se num reino que não era para mim. Acelerei meu passo, ansioso para concluir qualquer negócio que me aguardasse e retornar aos confins familiares do Salão 14. As câmaras da prefeita magistra ficavam localizadas no fim de um longo corredor, sua entrada marcada por um par de pesadas portas incrustadas com ouro e inscritas com passagens do Tactica Imperialis. Anunciei-me ao servo guardião, uma figura imponente cujo torso havia sido substituído quase inteiramente por blindagem de arma e cujos braços terminavam em canhões que estavam atualmente desligados, mas não menos intimidadores por isso. O servo me escaneou com uma varredura de sensores embutidos em sua caveira, confirmou minha identidade, e as portas se abriram com um sibilo de pressão pneumática. Entrei. A câmara era vasta, seu teto perdido em sombras, suas paredes revestidas de prateleiras que continham milhares de rolos de dados e pergaminhos. Uma única mesa dominava o centro da sala, sua superfície polida num brilho espelhado e coberta com pedaços de pergaminho arranjados em ordem perfeita. Atrás da mesa
sentava-se a prefeita Magistra Kaur, uma mulher de idade indeterminada, cujas feições haviam sido preservadas por tratamentos Juvenat e cujos olhos eram aumentados com lentes biônicas que clicavam e ajustavam enquanto focavam em mim. Ela não se levantou quando entrei, nem gesticulou para que eu me sentasse. Simplesmente me observou, sua expressão inescrutável enquanto eu atravessava a câmara e parava diante da mesa. Curvei-me, como o protocolo ditava, e esperei que ela falasse. Ela não falou por um longo tempo. O silêncio se estendeu, opressivo e pesado, e senti o peso de seu olhar, como algo físico pressionando contra meu crânio. Finalmente, ela recostou-se, suas lentes biônicas clicando enquanto se ajustavam, e falou com uma voz que era suave, mas carregava a autoridade inquestionável de alguém acostumado a ser obedecido. Você é o inspetor adepto Halrix Morn. Sim, prefeita Magistra. Você sinalizou o mundo repouso de Kellet por não conformidade e ativou um protocolo de auditoria automática. Sim, prefeita Magistra. O carregamento de dízimo estava atrasado e as cifras de avaliação eram anômalas. Acreditei que a escalação fosse garantida. Ela assentiu lentamente, sua expressão ainda inescrutável. Seu julgamento estava correto, inspetor adepto. A equipe de auditoria confirmou irregularidades significativas nos registros de conformidade de repouso de Kellet. O mundo vem operando sob status provisório por mais de uma década sem supervisão adequada, uma falha que reflete mal na divisão como um todo. Sua diligência em identificar essa escalação é louvável. Senti um lampejo de alívio, a tensão em meu crânio diminuindo ligeiramente. Obrigado, prefeita Magistra. No entanto, ela continuou, sua voz assumindo uma aresta mais dura. A situação tornou-se mais complicada do que inicialmente antecipado. A chegada da equipe de auditoria a repouso de Caliph revelou irregularidades, bem além de dízimos atrasados ou avaliações subrelatadas. O mundo está operando sob o que parece ser uma falha informacional deliberada, mantida por partes desconhecidas e por propósitos que permanecem obscuros. O enlace administrativo designado ao mundo não respondeu às nossas consultas, e tentativas de estabelecer comunicação com o governador planetário foram mal sucedidas. À luz desses achados, o assunto foi escalado ao comando do setor, e ativos adicionais estão sendo mobilizados para investigar. Franzi a testa, confusão substituindo o alívio. Ativos adicionais, prefeita Magistra. Ativos navais e militares, ela esclareceu. Uma flotilha de patrulha foi redirecionada ao subsetor Varan para segurar o sistema e conduzir uma investigação completa. Dependendo do que encontrarem, ação adicional pode ser necessária. A inquietação retornou, mais sombria agora. Uma serpente fria se enrolando no meu estômago. Não entendia por que minha simples sinalização havia escalado ao desdobramento de uma flotilha, mas sentia que a explicação não seria confortável. Hesitei, então perguntei. Há algo incomum sobre repouso de Caliph, prefeita Magistra? Algo que não foi incluído no arquivo? As lentes biônicas clicaram novamente, reajustando, e por um momento pensei ver algo em sua expressão. Um lampejo de preocupação, ou talvez de cálculo. É o que estamos tentando determinar, inspetor adepto. Os registros do mundo são incompletos, sua redescoberta inicial mal documentada, e há lacunas nos dados que sugerem negligência ou ofuscação deliberada. Sua sinalização trouxe essas questões à luz, e por isso você deve ser elogiado. No entanto, devo impressionar sobre você a importância da discrição neste assunto. A investigação está em andamento, e qualquer divulgação prematura de seus detalhes poderia comprometer a segurança operacional. Você não deve discutir repouso de Kellet com seus colegas e deve encaminhar quaisquer consultas diretamente ao meu escritório. Isso está entendido?
Sim, prefeita magistra. Ela assentiu, recostando-se em sua cadeira. Você está dispensado, inspetor adepto. Retorne aos seus deveres e continue a executá-los com a mesma diligência que demonstrou. Você será notificado se seu envolvimento adicional neste assunto for necessário. Curvei-me novamente, virei-me e saí da câmara, as pesadas portas fechando atrás de mim, com uma finalidade que parecia o selar de uma tumba. Os dias que se seguiram foram marcados por uma sensação de desconforto que não conseguia afastar. Um burburinho de ansiedade que me seguia através das minhas horas de vigília e invadia meu sono. Tentei focar no meu trabalho, perder-me na rotina de processar relatórios, analisar dados e verificar cifras, mas minha mente continuava retornando a repouso de Kellett e as palavras da prefeita magistra. Havia algo incomum sobre o mundo, algo que garantia o desdobramento de uma flotilha, e quanto mais pensava nisso, mais percebia quão pouco realmente sabia. O arquivo que havia revisado era esparso, quase deliberadamente assim, faltando os levantamentos detalhados e contexto histórico que geralmente acompanhavam avaliações mundiais. Havia presumido que isso era simplesmente uma consequência da recente reclamação do mundo, uma lacuna que seria preenchida com o tempo. Mas agora me perguntava se as lacunas haviam sido intencionais, se alguém havia tomado cuidado para garantir que certas informações permanecessem ocultas. Queria investigar mais, buscar nos arquivos do Administratum por dados adicionais ou registros que pudessem lançar luz sobre a história do mundo, mas o aviso da prefeita magistra sobre discrição me mantinha recuado. Não queria arriscar chamar atenção adicional sobre mim. Não queria ser visto como ultrapassando minha autoridade ou me intrometendo em assuntos além do meu escopo. Então esperei, verificando meu terminal a cada dia por atualizações ou novas instruções, e não encontrando nenhuma. O assunto havia se movido além de mim, absorvido na maquinaria maior dos escalões superiores do Administratum, e fui deixado a me perguntar o que estava acontecendo no subsetor Varan, e se minha sinalização havia posto algo irrevogável em movimento. Os primeiros relatórios começaram a filtrar 3 semanas depois, não através de canais oficiais, mas através das redes informais de fofoca e rumor que permeavam todos os níveis do Administratum. Ouvi sussurros nos corredores habitacionais, fragmentos de conversas captados nos refeitórios, e vi os olhares furtivos de meus colegas enquanto discutiam assuntos que não deveriam conhecer. A flotilha de patrulha despachada para repouso de Kellett havia chegado ao sistema e estabelecido órbita ao redor do mundo, mas suas tentativas de fazer contato com a superfície haviam sido recebidas com silêncio, sem transmissões, sem sinais de vida. O comandante da flotilha despachara equipes de desembarque para investigar, e o que encontraram provocara uma requisição imediata por reforços. O mundo não estava deserto, mas também não estava normal. Algo estava errado, algo que exigia intervenção militar, e os detalhes eram mantidos sob o mais estrito sigilo. Tentei ignorar os rumores, descartá-los como exageros e distorções que inevitavelmente acompanhavam qualquer evento de significância. Mas não conseguia. Havia sinalizado o mundo, havia posto essa cadeia de eventos em movimento. E agora, conforme a situação escalava, sentia um senso de responsabilidade entrelaçado com medo. O que havia descoberto? O que estava oculto em repouso de Kellett? E por quê? As respostas vieram 6 semanas após minha sinalização inicial, entregues não como mensagem ou convocação, mas como um pacote de dados transmitido diretamente ao meu terminal. O pacote estava marcado com a mais alta classificação de segurança, seus conteúdos acessíveis apenas àqueles com autorização explícita,
mas havia sido enviado a mim pelo escritório da prefeita magistra com instruções para revisar e reportar meus achados. Abri-o com mãos tremendo, meu coração batendo no meu crânio, e comecei a ler. O arquivo continha o relatório completo da investigação da flotilha. Um documento tão denso de jargão técnico e terminologia militar que tive que lê-lo 2 vezes para entender suas implicações. As equipes de desembarque haviam encontrado o repouso de Caliph como um mundo em estase. Sua população estava viva, mas não responsiva, trancada num estado de animação suspensa que desafiava a explicação convencional. As cidades estavam intactas, suas ruas e edifícios sem danos, mas vazias, sem atividade ou som. Os campos estavam desertas, animais vagando sem propósito, e a infraestrutura que deveria ter apoiado uma sociedade funcional havia caído em desreparo. Era como se o mundo inteiro tivesse simplesmente parado, congelado no lugar por alguma força invisível. A investigação havia descoberto a fonte da estase, um vasto complexo subterrâneo oculto sob o continente norte do planeta. O complexo era antigo, precedendo a chegada do Imperium por milênios, e continha tecnologia que o Mecânicos havia identificado como Xenos em origem, embora a espécie específica não tivesse sido determinada. A tecnologia ainda estava ativa, gerando um campo que envolvia o planeta e suprimia toda a função cerebral superior em seus habitantes, tornando-os catatônicos, mas vivos. O campo era autossustentável, alimentado por alguma fonte de energia desconhecida, e seu propósito era incompreensível. O que estava claro, no entanto, era que o campo havia sido deliberadamente ativado e que sua ativação havia sido programada para coincidir com a reintegração de repouso de Caliph ao Imperium. O relatório continuava detalhando as tentativas da flotilha de desativar o campo, esforços que haviam provado infrutíferos e que haviam resultado nas mortes de vários adeptos do Mecânicos, que se aventuraram muito perto do núcleo do complexo. A tecnologia estava além de sua compreensão, seus mecanismos alienígenas e incompreensíveis, e cada tentativa de interfaceá-la havia apenas fortalecido sua saída. O comandante da flotilha havia tomado a decisão de se retirar e solicitar assistência da Inquisição, uma decisão que havia sido aprovada pelo comando do setor e estava agora sendo implementada. Uma delegação inquisitorial estava a caminho de repouso de Khalid, sua chegada esperada dentro do mês. Mas isso não era o pior. A segunda parte do relatório continha um adendo, uma nota flagrada por um analista não nomeado dentro do Bureau de Avaliação de Ameaças Xenos. A nota era breve, sua linguagem clínica e destacada, mas seu conteúdo enviou calafrios pela minha espinha. De acordo com o analista, repouso de Khalid não havia sido redescoberto por acidente. O mundo havia sido deliberadamente omitido dos registros imperiais por séculos. Sua existência era conhecida apenas por um seleto grupo dentro dos mais altos níveis do Administratum e da Inquisição. O isolamento do mundo havia sido mantido como parte de uma estratégia de contenção, um plano desenhado para manter a tecnologia Xenos dormente e prevenir sua descoberta por partes que buscassem explorá-la. O plano estivera em vigor desde o fim da Grande Cruzada, mantido através da cuidadosa manipulação de registros e da supressão de qualquer informação que pudesse levar à redescoberta do mundo. Havia funcionado por 10.000 anos, preservando a galáxia de qualquer ameaça que a tecnologia representasse, até que a cruzada Indomitus varreu a região e trouxe repouso de Khalid de volta ao rebanho. Minha sinalização havia quebrado essa contenção. Ao escalar a não conformidade do mundo, havia chamado atenção a um planeta que deveria permanecer esquecido.
e a investigação resultante havia ativado a mesma ameaça que a estratégia de contenção fora desenhada para prevenir. A tecnologia Xenos, dormente por milênios, havia despertado em resposta à presença imperial, e sua ativação havia desencadeado uma cascata de consequências que estavam apenas começando a se desdobrar. Sentei na minha cadeira, encarando a tela, minha mente lutando para processar a enormidade do que acabara de ler. Havia feito tudo certo, havia seguido o protocolo, agido dentro da minha autoridade e identificado um problema de conformidade legítimo. E ao fazê-lo, havia desfeito um plano que preservara um subsetor inteiro por 10.000 anos. O medo que vinha se construindo dentro de mim desde minha reunião com a prefeita magistra cristalizou em algo mais sombrio. Um terror frio e visceral que tornou difícil respirar. Queria acreditar que não era minha culpa, que a responsabilidade estava com aqueles que falharam em marcar o mundo como restrito, ou que permitiram que fosse redescoberto em primeiro lugar. Mas não conseguia escapar da verdade. Minha sinalização havia sido o catalisador. Minha decisão, nascida de nada mais que um desejo de cumprir minha cota e otimizar meu desempenho, havia posto esse desastre em movimento. E o desastre estava apenas começando. A delegação inquisitorial chegou 4 semanas depois, sua nave saindo do Warp na fronteira do subsetor Varan e fazendo seu caminho para repouso de Calith, com uma velocidade que sugeria urgência. A delegação era liderada pela inquisidora Valeska Thorn, uma mulher cuja reputação a precedia, uma caçadora de ameaças, Xenos e zelota, cujos métodos eram tão implacáveis quanto efetivos. Ela trouxe consigo uma comitiva de agentes, acólitos e especialistas, bem como um destacamento da Adeptus Astartes, do capítulo dos Templários Prateados. Guerreiros cuja presença indicava a seriedade com que a Inquisição considerava a situação. A flotilha em órbita ao redor de repouso de Calith foi colocada sob seu comando, e ela imediatamente ordenou um cordão estabelecido ao redor do planeta, proibindo quaisquer desembarques ou transmissões até que a ameaça pudesse ser avaliada. Soube de sua chegada através de canais oficiais. Um comunicado breve enviado a todo o pessoal envolvido na investigação de repouso de Calith, informando-nos que o assunto havia sido transferido à autoridade inquisitorial e que deveríamos fornecer qualquer assistência solicitada. O comunicado não incluía detalhes, nenhuma explicação sobre o que a inquisidora Thorn pretendia fazer ou qual sua avaliação da situação poderia ser. Foi simplesmente uma notificação, uma formalidade que reconhecia nosso envolvimento enquanto deixava claro que não estávamos mais no controle. Retornei ao meu trabalho, tentando focar nos relatórios que continuavam a se acumular no meu terminal, mas achava cada vez mais difícil me concentrar. Meus pensamentos continuavam retornando a repouso de Calith, às pessoas presas em seu estado catatônico e à tecnologia Xenos que as mantinha como prisioneiras. Perguntava-me o que a inquisidora decidiria, se tentaria salvar o mundo ou se simplesmente o destruiria, eliminando tanto a ameaça quanto a evidência num único bombardeio orbital. Perguntava-me se alguém lamentaria a perda, se alguém sequer sabia os nomes das pessoas que viviam lá. Haviam sido esquecidas uma vez, deliberadamente omitidas dos registros imperiais, e temia que fossem esquecidas novamente, suas mortes registradas como nada mais que uma nota de rodapé em algum arquivo classificado. As semanas que se seguiram foram marcadas por um silêncio opressivo. Não recebi mais atualizações do escritório da prefeita magistra. Nenhuma convocação, nenhuma consulta, nenhuma comendação ou crítica. Era como se o assunto tivesse sido selado, trancado numa caixa e enterrado onde ninguém pudesse encontrá-lo. Mas os rumores persistiram. Sussurros nos corredores falavam de naves adicionais sendo despachadas para repouso de Calith.
de batalhas travadas nas profundezas do complexo subterrâneo, de tecnologia Xenos que resistia a todos os esforços para desativá-la. E então, numa manhã, 63 dias após minha sinalização inicial, os rumores pararam. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Levou mais 2 semanas para que a verdade emergisse, não através de canais oficiais, mas através de um único comunicado criptografado transmitido a todo o pessoal sênior do Administratum no subsetor Obscuros. O comunicado era breve, sua linguagem clínica e destacada, mas suas implicações eram devastadoras. Repouso de Caliph havia sido declarado perditus extremis, perdido além da redenção. A tecnologia Xenos, no complexo subterrâneo, havia provado impossível de desativar sem risco catastrófico, e tentativas de evacuação da população haviam falhado quando o campo de estase resistiu a todos os esforços para neutralizá-lo. A inquisidora Thorne havia tomado a decisão de implementar exterminatus. O planeta inteiro seria limpo da vida, não através de bombardeio orbital, mas através de algo mais permanente, mais total. Uma frota de navios de guerra havia sido montada. Torpedos ciclônicos haviam sido preparados. E numa única ação coordenada, Repouso de Caliph foi consumido em fogo nuclear, que queimou através de sua atmosfera, vitrificou sua crosta e penetrou profundamente o suficiente para destruir o complexo Xenos e tudo que ele continha. 4 bilhões de pessoas morreram naquele dia. 4 bilhões de almas, homens, mulheres e crianças que haviam vivido suas vidas em isolamento, que haviam mantido a fé imperial através de milênios de abandono, que haviam sobrevivido a horrores além da imaginação apenas para serem traídos por aqueles juramentados a protegê-los. Morreram porque eu sinalizei um relatório, porque segui o protocolo, porque quis cumprir minha cota. Li o comunicado 3 vezes, cada passagem fazendo o peso no meu peito crescer mais pesado, até que mal conseguia respirar. Queria rejeitar. Queria encontrar alguma maneira de racionalizar, de me convencer que não era responsável, que não poderia ter sabido, que havia apenas feito meu trabalho. Mas não conseguia. As palavras do comunicado eram claras demais, suas implicações muito diretas. Minha sinalização havia desencadeado a investigação. A investigação havia ativado a tecnologia Xenos, e a tecnologia Xenos havia condenado 4 bilhões de pessoas à morte. Naquela noite, sentado na minha célula habitacional, encarando o pequeno santuário ao Deus Imperador que havia mantido todos esses anos, senti algo quebrar dentro de mim. Não era culpa, não era remorso, era algo mais profundo, um vazio frio que se abriu no centro do meu ser e consumiu tudo ao seu redor. Havia servido o Imperium com lealdade inquestionável. Havia seguido suas regras, mantido seus protocolos e confiado que o sistema, vasto e antigo e testado por 10.000 anos de guerra, sabia o que estava fazendo. E o sistema havia falhado. Não por malícia ou incompetência, mas porque era feito de pessoas como eu. Pessoas que processavam relatórios e cumpriam cotas e nunca questionavam as consequências de suas ações, porque nunca eram ensinadas a fazer isso. Porque pensar dessa forma era perigoso. Porque questionar era heresia. E agora, 4 bilhões de pessoas estavam mortas. E eu era responsável. A promoção chegou 6 meses depois. Uma mensagem formal do gabinete do Administratum Setorial me informando que minha diligência em identificar irregularidades de conformidade em Repouso de Caliph havia sido notada pelos escalões superiores e que eu estava sendo promovido a inspetor adepto de 2ª classe com responsabilidades e compensações aumentadas correspondentes. Eu seria transferido para um escritório maior, com uma equipe de adeptos juniores
sob meu comando e responsável por supervisionar verificações de conformidade através de múltiplos subsetores. Era uma promoção substancial, o tipo pelo qual adeptos trabalhavam décadas inteiras para alcançar, e era minha recompensa por destruir um mundo. Li a mensagem em silêncio, sentado na minha nova cadeira em meu novo escritório, encarando pela janela que oferecia uma vista do vazio, e senti nada, nenhuma satisfação, nenhum orgulho, apenas o mesmo vazio frio que havia se instalado em mim naquela noite na minha célula habitacional. Aceitei a promoção porque recusar teria levantado questões, porque recusar teria atraído atenção, e porque, no fundo, sabia que não faria diferença. Outro adepto seria promovido em meu lugar. Outro relatório seria processado. Outro mundo seria sinalizado. O sistema continuaria, indiferente e inexorável, esmagando mundos sob o peso de sua própria burocracia. E eu continuaria a servir, porque era tudo o que sabia fazer. Nos anos que se seguiram, tornei-me bom no meu trabalho. Muito bom. Treinei meus adeptos juniores para seguir o protocolo à risca, para nunca questionar, para nunca hesitar. Implementei novos sistemas de verificação, otimizei fluxos de trabalho e aumentei as métricas de eficiência em toda a minha divisão. Fui promovido novamente. E novamente, cada promoção me levava mais alto na hierarquia, mais longe das câmaras, sem janelas onde havia começado, mais perto dos escalões, onde decisões eram tomadas e políticas estabelecidas. E a cada passo, carregava o peso de repouso de Calith comigo. Não como culpa, aprendi a enterrar isso, mas como conhecimento. O conhecimento de que o Imperium, por toda a sua grandeza e majestade, era fundamentalmente frágil. Que sua vasta maquinaria dependia de milhões de pessoas como eu, executando milhões de pequenas tarefas, e que cada uma dessas tarefas carregava o potencial para a catástrofe. Que os maiores horrores da galáxia não eram sempre perpetrados por tiranos ou demônios ou alienígenas xenos, mas por homens e mulheres comuns fazendo seu trabalho. Aprendi também sobre os outros mundos, os que haviam sido deliberadamente esquecidos, omitidos dos registros, trancados em quarentena, não por causa de contaminação ou heresia, mas porque continham segredos que o Imperium julgava muito perigosos para serem conhecidos. Havia dezenas deles, talvez centenas. Mundos como o repouso de Calith, escondidos nas lacunas entre os dados, protegidos por camadas de ofuscação e desinformação que haviam sido mantidas por milênios, e todos eles eram vulneráveis, porque o sistema não era perfeito, porque registros podiam ser perdidos, atualizados, corrompidos, porque adeptos como eu podiam sinalizar relatórios sem entender o que estavam fazendo, porque a máquina era grande demais, complexa demais, antiga demais para funcionar sem falhas. E quando falhava, mundos queimavam. Agora, sentado neste escritório, maior e mais ornamentado do que jamais imaginei ocupar, olhando pelas janelas que oferecem uma vista das estrelas, compreendo a verdade que o Imperium nunca admitirá. Não somos governados por um Deus imperador sentado em seu trono dourado, guiando a humanidade com sabedoria divina. Somos governados por papel, por relatórios e protocolos e cifras em telas de cogitadores, por milhões de adeptos como eu, processando informações que não entendem completamente, tomando decisões baseadas em critérios que não questionam, cumprindo cotas que existem apenas para justificar sua própria existência. E de vez em quando, não frequentemente, mas inevitavelmente, essa máquina de papel tritura algo que não deveria. Um mundo, uma população, um plano estabelecido há séculos. E quando isso acontece, o sistema não para, não reflete, não aprende. Simplesmente continua, absorvendo o desastre em suas estatísticas, atualizando seus registros,
promovendo aqueles que identificaram a irregularidade e movendo-se para a próxima tarefa. Porque é isso que o sistema faz. É tudo que ele pode fazer. Frequentemente me pergunto sobre as outras sinalizações que fiz ao longo dos anos, os outros relatórios que escalei, os outros mundos que trouxe à atenção de autoridades superiores. Quantos deles eram como o repouso de Caliph? Quantos estavam destinados a permanecer escondidos? Quantas pessoas morreram porque segui o protocolo? Não sei. Não posso saber. E essa é talvez a parte mais aterrorizante de tudo isso. Que posso ter destruído dúzias de mundos e nunca saberia, porque o sistema não me diz, porque meu trabalho é processar relatórios, não questionar consequências, porque sou apenas uma engrenagem na máquina, e engrenagens não precisam entender o que a máquina está fazendo, apenas precisam girar. Às vezes, nas horas quietas, antes que os turnos comecem, quando os corredores estão vazios e o zumbido da estação diminui para um murmúrio distante, retorno aos arquivos. Não os públicos. Aqueles são sanitizados, seguros, despojados de qualquer coisa que possa perturbar a ordem. Mas os profundos, os esquecidos, os enterrados em camadas de criptografia e classificação, onde apenas aqueles de classificação suficiente ousam olhar. E leio. Leio sobre os mundos que foram esquecidos, sobre os planos que foram estabelecidos e depois abandonados, sobre os segredos que o Imperium guarda de si mesmo. Leio sobre repouso de Caliph, o relatório completo, não a versão sanitizada que foi distribuída. Leio sobre as pessoas que viviam lá, suas histórias, suas vidas. Leio sobre como haviam sobrevivido à Era da Discórdia, como haviam se agarrado à fé imperial através de 5.000 anos de isolamento, como haviam construído uma civilização das cinzas, de mundos caídos, e nunca perderam a esperança de que o Imperium retornaria. E leio sobre como morreram. Não instantaneamente, como os relatórios oficiais afirmam, não indolor. A tecnologia Xenos havia mantido alguns deles conscientes, presos em corpos catatônicos, enquanto seus mundos queimavam ao seu redor. E eles sabiam. Sabiam que haviam sido abandonados. Sabiam que haviam sido traídos. Sabiam que o Imperium, o mesmo Imperium pelo qual haviam esperado por 5.000 anos, havia escolhido destruí-los em vez de salvá-los. Leio isso e sinto o vazio dentro de mim crescer um pouco maior. Esta é minha confissão. Não aos meus superiores. Eles sabem o que fiz e me recompensaram por isso. Não ao Deus Imperador. Ele está além de tais preocupações, se ainda vive de qualquer forma significativa. Mas a você, quem quer que esteja lendo isto, a você que pode trabalhar numa câmara sem janelas, processando relatórios que parecem sem importância, a você que pode estar considerando sinalizar uma irregularidade, escalar um problema de conformidade, otimizar seu desempenho cumprindo sua cota. Antes de fazê-lo, quero que entenda algo. O sistema que servimos não é sábio, não é justo, não é benigno. É uma máquina, vasta e antiga e indiferente, e se alimenta de mundos. E nós, adeptos, escribas, inspetores, verificadores, somos os dentes dessa máquina. Cada relatório que processamos, cada sinalização que fazemos, cada protocolo que seguimos, pode ser a coisa que tritura mais um mundo. E nunca saberemos, porque o sistema não foi desenhado para nos dizer. Foi desenhado para nos manter girando. Meu nome é Haurix Morn. Fui promovido por destruir um mundo. E cada dia, sento neste escritório com sua vista das estrelas e me pergunto quantos outros mundos destruí sem sequer saber. Quantos outros repouso de Caliths existem lá fora, escondidos nas lacunas entre os dados, esperando que algum adepto zeloso os descubra e os traga à ruína? Quantas pessoas morreram porque alguém em algum lugar seguiu o protocolo? Não tenho respostas.
Apenas tenho isto: um aviso. O próximo relatório que você processar pode parecer rotineiro, pode parecer insignificante, mas pode ser a coisa que põe em movimento a destruição de bilhões. E se for, você nunca saberá, porque o sistema não lhe dirá, apenas lhe promoverá. E você continuará servindo como eu continuo servindo, porque é tudo o que sabemos fazer. Porque somos engrenagens na máquina. E engrenagens não questionam, apenas giram. E a máquina continua, sempre continua.